Graça e paz, amados do coração do Senhor Jesus, servos abençoados de Deus. Eu quero mais uma vez ler com os amados uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Eu quero ler a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu, quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio aguardaram, e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Só até aqui no versículo 5. Nós não estamos falando nada mais, nada menos de Paulo ou o apóstolo Paulo. É o apóstolo que nasceu fora de tempo. Ele não andou com Jesus, ele não fez parte dos 12, mas ele foi um grande líder. Ele liderou, ele teve uma liderança extraordinária, trazendo fé, trazendo alegria, trazendo milagres, trazendo Deus, trazendo Jesus para o coração de muitas cidades, de muitas províncias, de muitas pessoas, em meio às 3 viagens missionárias que Paulo fez. Eu quero aproveitar e falar com vocês que aqui nesse texto diz que ele é um judeu, nascido em Tarso, e ele é chamado de Saulo, por isso ele é chamado de Saulo de Tarso. E depois, lá mais na frente, nós vamos ver que ele é chamado mais de Paulo do que de Saulo. Por que isso? E muitas pessoas podem até chegar ao ponto de pensar assim: o nome dele foi mudado, ele chamava Saulo e mudou para Paulo. Teve mudança no nome dele? O nome dele foi mudado ou não? A resposta seria: Saulo de Tarso estava mais ligado à palavra hebraica, aos judeus. Mas como ele é um apóstolo direcionado aos gentios, o que ocorre? Para os gentios ele não era Saulo, ele era Paulo. Pela fama e pelo que Paulo fez entre o povo gentílico, então ele é conhecido como Paulo e não como Tarso. Ou como Saulo, melhor dizendo. Ele é conhecido como Paulo e não como Saulo. Saulo, hebraico. Paulo tem a ver com gentio, tem a ver com grego, tem a ver com essa área gentílica, tem a ver o lugar onde Paulo andou, como ele pregou, onde ele viveu. Então, por isso, Paulo. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre esse líder maravilhoso chamado Paulo. Nós vamos ver aqui que ele foi um líder servidor. Esse é o tema. Um líder servidor, um líder que serve, um líder dado ao serviço, um líder que está pronto a servir, de se doar para que as outras pessoas sejam abençoadas. E isso é o papel de um líder. Ele precisa estar disposto a servir,
a ser o chamado diácono. Deve estar pronto a servir, deve ser dado ao serviço, deve estar inteirado para que as pessoas sejam abençoadas pelas suas mãos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelo seu jeito de liderar. Então, olha só, esse líder que é servidor, ele foi um líder treinado no deserto. E a Bíblia vai nos apresentar muitos personagens que foram iniciaram o seu ministério no deserto. Aí a gente vai lembrar de quem? De Abraão no deserto, onde Deus estava com ele, onde muitos poços foram abertos, Deus estava com ele, ele abria e dava água. Nós vamos lembrar de Moisés. Moisés teve uma vida no palácio, se tornou príncipe do Egito, é verdade. Mas depois que ele mata o egípcio e ele vai para Midian, ele vai viver no deserto. O chamado literalmente de Deus para Moisés começa no deserto e Deus apresenta para ele na sarça ardente no monte, que é chamado Horebe, o monte de Deus. E Davi, Elias, então todos esses personagens foram líderes que iniciou a sua experiência de liderança no deserto. E no deserto você aprende, querido. No deserto o líder aprende. Talvez hoje a gente não ande naquele deserto de areia quente, daquele lugar que você começa a ver miragem. Mas nós, os líderes, eles passam por deserto para aprender de Deus. Passam por deserto para ter uma comunhão com Deus. Passam no deserto para ser experimentado, para serem provados por Deus. Creia nisso, que todo líder de êxito passa por deserto. E Paulo não foi um deles, não foi o único. Vários, nós citamos alguns, mas muitos outros líderes também tiveram uma experiência com Deus no deserto. Se você estiver passando por um deserto, lembre, é Deus te provando, é Deus falando com você, é Deus te chamando para uma grande obra, para que você se torne um grande e maravilhoso líder. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que ele foi um líder empreendedor. Aí, quando a gente fala de empreendedor, você vai dar uma observada que Paulo fez tenda, né? Então ele fez tenda, ele fazia tenda para não ser pesado aos irmãos. Tipo assim, ele não vivia literalmente totalmente dos dízimos e das ofertas. Paulo fazia tenda para ajudar ali nos gastos da sua vida diária, para não ser pesado aos irmãos. Mas eu não estou falando de empreendimento dele fazer tenda, não é isso. Eu estou falando de empreendimento de ele sair em 3 viagens missionárias e fazer com que a obra de Deus como líder alcançasse muitos corações. E aí diz que ele abriu novos caminhos. Por que ele abriu novos caminhos? Por onde Paulo passou, tempos depois, outros líderes agora já tinham livre acesso para visitar a igreja, para continuar a manutenção da igreja. Igrejas que foram abertas, que ficaram abertas muitos anos. Quem sabe igrejas que estão abertas até hoje, depois daquelas 3 viagens missionárias. Então, por isso, um líder empreendedor, quer dizer, aquilo que Deus colocou na mão dele, ele multiplicou, ele abriu igrejas. Esse é o sonho do pastor que eu conheço, de abrir muitas igrejas, de abençoar muitas pessoas, de fazer com que outros pastores sejam líderes dessas igrejas. Então, Deus, toma aí nas suas mãos, Senhor. Então, nós precisamos tomar como Paulo e sermos líderes empreendedores. Aí você pode chamar de apóstolos ou missionários. Na verdade é a mesma coisa. Se o missionário vai, abre uma igreja e coloca o pastor, ele é um apóstolo. Então dá no mesmo. Apóstolo, missionário é a mesma coisa. Eu entendo que é aquele que implanta a igreja. Por isso, apóstolo Paulo. Terceira coisa que eu quero falar com vocês é um líder que sabia submeter-se a outros líderes. Isso aqui é interessante. É interessante porque, vejam bem, líderes abençoados de Jesus. Ser líder é ser humilde a ponto de ouvir e estar submetido a uma liderança.
Ninguém lidera se não for liderado. E ninguém se torna líder se não tiver um líder sobre ele. Porque os maiores líderes da história tiveram um líder sobre ele. Vamos lá. Elias teve Eliseu aprendendo com ele. Moisés teve Josué que aprendeu com ele. Paulo teve Timóteo. E os discípulos, os 12, teve Jesus. Então, todas as pessoas que se tornam líder é porque ele foi liderado e aprendeu com seu líder. Por isso que quem lidera, ele é um imitador de quem liderou na sua vida. Eu sou um imitador de quem liderou na minha vida. Então, todas as vezes que eu estou liderando, que eu estou pastoreando, eu lembro dos meus líderes, dos pastores que passaram por mim, me ensinando como ler a Bíblia, me ensinando como escolher uma tradução que dá entendimento, como a melhor forma de ler um versículo, de interpretar, e eu fui ajudado demais. Então, se hoje eu sou um líder, é porque eu aprendi com líderes que estavam acima de mim. Então, Paulo, ele aprendeu a submeter-se a outros líderes. Ele submeteu a quem? Olha só que interessante. A Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus, Tiago e João, inclusive daqueles que ajudaram nos passos iniciais, e aí a gente vai falar aqui de Ananias, aquele discípulo que destacou quando ele fica cego em Damasco, e aí Ananias vai lá e ora e as escamas caem dos seus olhos. Então foi um discípulo muito importante na vida de Paulo, quando ele conheceu ali os primeiros passos da vida cristã. E o outro que andou com ele, Barnabé. Interessante que a gente lembra tanto de Paulo e passa por cima de Barnabé. Na verdade, Barnabé, que na verdade o nome dele era José. Barnabé era um apelido carinhoso que ele ganhou. E então esse Barnabé, ele foi o primeiro orientador de Paulo. Interessante, né? Paulo se destaca, tal, e quem orientou Paulo para ele estar servindo a Deus foi Barnabé, que então deu para ele orientação espiritual e ministerial. Outra coisa, foi ele que conduziu o Saulo de Tarso, que depois entre os gentios chama-se Paulo, para conduzir ele até a igreja de Antioquia, que eu chamo a igreja de Antioquia de agência do reino de Deus para os gentios. Deus abençoe sua vida, que essa palavra caia, guarde no seu coração, seja um líder servo, um líder pronto a servir, deixe ser treinado no deserto, empreenda, abra mesmo igreja, vai mesmo, começa a fazer a obra de Deus, submeta seus líderes, guarde, esteja debaixo de uma liderança, porque a palavra submissão significa estar debaixo de uma missão, da visão daquele que está regendo sobre você como líder. Ore por ele, abençoe a vida dele e seja muito feliz como líder. Eu desejo para você que você seja um líder de êxito. Abençoado seja todos os dias. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço, beijo no coração do pastor Wellington. Amém. Glória a Deus.